Olá pessoal, como vocês estão? Vamos dar início a mais um episódio aqui do GentilCast e hoje com o tema Um voluntário brasileiro em terra estrangeira. Olá pessoal, dando início a mais um episódio do GentilCast. Hoje eu estou aqui com o Munir Chaguri. Daqui a pouco eu já vou fazer a apresentação aqui do Munir. Mas antes disso, como de praxe, fazer aí o merchan dos nossos apoiadores, né? Então, estamos fazendo aí hoje sobre a Empório Natural. Não sei se você conhece, Munir, mas fica bem próximo de você. Você está onde hoje? Estou em Santo André. Santo André, Sim. Eles fazem entrega em Santo André também. Legal. Produtos naturais, para academia, o que você precisar aí nessa parte de suplemento também. Lá eles Legal. têm tudo, tá? Então, como de praxe, obrigado Guilherme e Janaína, a Thaís que me atendeu hoje muito bem. Deixaram aqui uma garrafinha para você. Tá? Muito Você vai pegar obrigado. no final, calma, tá? Aí aqui também uma caneta. Tá, Legal. Munir? Aí aqui nós temos o amendoim sem sal. Né? Quem não gosta de amendoim? Aí aqui também tem um amendoim japonês, tá? Será que é porque eu falei que você era muito novo? Ele já pensava no amendoim, gosta de academia. Aí aqui nós temos o amendoim crocante. Que delícia. Olha, tá me dando água na boca. Ainda bem que tudo que eu trago para você eu compro para mim também, entendeu? Para não ficar com inveja. Castanha de caju sem sal. Aí aqui a gente tem um panfleto também, falando tudo o que eles têm, que eles entregam. E uma barrinha aqui de proteína, 10 gramas de proteína, tá? Legal. Então no final você vai pegar... A Empório aí vai me ajudar no projetinho agora. Ah, é? Voltou aí do projeto de voluntariado, agora tem um projeto aqui, né? O projeto de ganhar os quilinhos que você perdeu, né? Mas sim, de uma forma natural, né? Sim, sim. Então depois você vai pegar aqui, tá, Munir? Muito obrigado mesmo. Eles ficam em 2 endereços, tá, Munir? Eu vou falar aqui, eles estão localizados ali perto de onde eu moro, tá? Que é na Avenida do Tabuão 4388, São Bernardo do Campo, e aqui pertinho na rua MMDC 373, na Paulicéia, São Bernardo do Campo, tá? Pertinho. E para quem sabe, é Empório Natural SBC no Instagram, é só chamar eles lá no direct e esclarecer qualquer tipo de dúvida, preço, é só falar com eles, ok? E não poderia deixar de falar também da Clínica Gentilmente, que sempre cede esse espaço aqui, um espaço bem bacana, né? O Munir é um pouco... Ele não pode falar muito, porque foi a mãe dele que fez toda essa arte aqui na nossa clínica, bonito, né? O Munir chegou elogiando aqui, eu falei, você tá elogiando que é sua mãe, né, Munir? Não. Então, Sheila, muito obrigado. Todo mundo que vem aqui agradece e fala que tá lindo e maravilhoso. E para quem não sabe, a Clínica Gentilmente também, eles atendem online, fora do país, aqui no Brasil, presencial, e é só vindo aqui para você realmente conhecer toda a nossa estrutura e as psicólogas, né? Tem uma ali que eu sou meio suspeito em falar, que é a Cíntia Maciel, que é a minha esposa, mas qualquer coisa é só procurar eles também, Clínica Gentilmente no Instagram ou aqui no Google, que vocês já vão encontrar o endereço, porque eles ficam na rua Álvaro Alvim, número 400, São Bernardo do Campo, Paulicéia, ok? E agora vamos dar início aí ao nosso tema, um voluntário brasileiro em terra estrangeira. Munir, faz aí uma breve apresentação. Quem é Munir Chaguri? Eu sou voluntário, sou coordenador e também fundador do projeto Tech Lab, um projeto que desenvolvi ali no Líbano. Legal. Também sou estudante da faculdade aqui de Direito de São Bernardo do Campo e vou retomar meus estudos dentro em breve no próximo ano. Que legal, é direito, né, Munir? Direito. Legal, bacana. Quantos anos, Munir? Eu tenho 20 anos. 20 anos, que legal, hein? 20 anos já fazendo um projeto voluntariado, hein? Sim, é uma experiência assim que vale muito a pena. Você sendo jovem, você ir para essa região do mundo que vamos ver aqui hoje. Sim. É assim, ela é transformadora. Eu imagino. Só de conversar com você nos bastidores, eu já fiquei imaginando, né? Será que não tem idade para ser voluntariado? Não, acima de 18 anos para sair do país, né? Ok. Mas agora o Caleb é voluntariado, o desbravador, o aventureiro, você ajudar os outros, né? Que bacana.
sem pensar em nada em troca, né? Exatamente. É isso aí, que legal. Munir, agora vamos dar início. Como que surgiu essa decisão aí de se tornar um voluntariado? Você que quis, veio um convite, como que foi essa... Então, o que acontece é o seguinte, esse projeto ele surge como uma proposta da Igreja Adventista de ajudar essa parte do mundo, no caso. Então, a minha mãe, ela trabalha ali na associação da Igreja Adventista e ela recebeu, em um determinado dia, essa oportunidade. Falou assim, filho, anunciaram aqui um projeto de voluntariado para ir no Líbano, para ir para o Líbano ajudar várias pessoas lá. E era um projeto de 1 ano e 9 meses, em que 9 meses nós estaríamos estudando a cultura local, o inglês, e também vendo como que é o cotidiano daquelas pessoas, como que é a worldview deles. E depois, nesse 1 ano, a gente estaria servindo 100%, servindo como voluntário lá no Oriente Médio. Então, durante 1 ano... 1 ano, só serviço voluntário. Ok. E 9 meses estudando a cultura local. Entendi. Para você chegar lá e não ter um baque, vamos dizer assim, né? Você chegar de surpresa. Você, com esses 9 meses, é uma adaptação. Você vai aprendendo, por exemplo, como eles se comportam, quais são os pensamentos que eles têm, o que eles comem. Então você vai se ambientalizando nesse lugar. Entendi. Que é muito importante. Isso até para te dar um pouco mais de segurança, né? Porque tudo é novo, né, Sim, tudo é novo. É uma experiência completamente nova. Imagina assim, você está aqui no seu conforto do lar, no seu conforto de casa, e de repente, de um dia para uma noite, você está do outro lado do mundo, você está sem o seu pai, sua mãe, sem a sua rede de apoio, e você se encontra ali tendo que fazer esse trabalho, tendo que se dar para os outros, né? Sim. Dar o seu tempo, dar a sua experiência, tudo isso daí, e mostrar de Deus para os outros, obviamente. Sim, muito lindo esse projeto, por isso que me chamou muita atenção, né? Seu pai participou aqui do Gentilcast, agora eu acho que o próximo convite vai ter que ser para sua mãe, Munir. Opa! Né? Ô Sheila, depois eu vou convidar você para vir aqui falar um pouquinho também. Mas eu achei bem interessante e quando o seu pai comentou com a gente, ele estava feliz, né, de você ir, mas ao mesmo tempo ele estava perdendo ali o parceiro de roça dele, né? Eu sempre acompanhei muito aí vocês nos bastidores, né? Uma união muito linda, né? Da sua família, não só você e seu pai, mas da sua família. E quando a sua mãe falou, até você realmente decidir em família, quanto tempo durou, Munir? Foram aproximadamente aí 1 semana e meia. O que acontece é que esse projeto, ele veio essa proposta do projeto, e eu estava ali conversando com meu pai e minha mãe, mas a real decisão foi feita pelo meu avô. Meu avô, que ele é descendente direto de libanês. Entendi. Então a minha família toda é libanesa. E esse projeto, ele ia começar no Líbano. Então seriam 9 meses na Universidade Adventista que a igreja tem lá, em que nós teríamos toda aquela experiência que eu já comentei. Ok. E seria 9 meses imerso na cultura da minha família. Então, assim, realmente foi uma honra ir para lá, uma honra de ser o primeiro Chaguri, meu sobrenome, ser o primeiro Chaguri, depois da guerra que os Chaguris vieram para o Brasil, a voltar e realmente morar lá. Que legal. Então foi uma honra eu estar lá e servir na terra dos meus parentes. E tudo isso daí só foi possível porque meu avô me autorizou aí, né? Sério? Sim, exatamente. O avô falou assim, você vai, menina, você vai porque é realmente assim, uma oportunidade fantástica para você. Foi aí que realmente tudo começou a encaminhar e o processo começou a andar. Que legal, mulher. Meu avô na época ele estava com 93 anos, hoje já está com 95. É o seu avô que... Por parte de pai. De pai, que é onde vocês vão lá na roça, sim, andar exatamente. De cavalo, né? Que legal. E Munir, e como que foi lá? Quando você chegou lá? Tomou a decisão aqui no Brasil, né? Pediu o aval do vô, dos pais, e aí você falou... cara, eu estou indo para um país que, teoricamente, você como cristão, né? Sim. Como que foi essa decisão, assim? Acho que a gente pode entrar aqui no Maps. Sim. Que eu posso mostrar aqui um pouco da onde que é o Líbano, né? Que às vezes as pessoas não têm essa noção. E eu estava ali no Oriente Médio, no Líbano. Legal. Para vocês terem aqui uma noção. A gente tem o Brasil aqui, né? O estado de São Paulo. E o Líbano, ele é tão pequeno que ele nem aparece aqui. Ele está do lado da Síria. Não dá nem para ver, né? Não dá nem para ver. Então, ó, eu vou aproximar aqui. E a gente aqui, olha só. A gente consegue ver um pouco da geografia do Líbano ali. Que nós temos Israel,
Ok. Nós temos Cyprus, Chipre aqui, e a Síria. Então, assim, é uma região que ela está rodeada por árabes ali. É um país árabe. Ok. E também está rodeada pelos islâmicos, por povos islâmicos e muçulmanos, o Oriente Médio. O Líbano em si é um país cristão, por constituição, mas boa parte da população é muçulmana, né? E nós temos também os judeus ao sul do país, que agora que nós estamos vendo muitas notícias tristes da guerra e tudo mais, está acontecendo nessa região aqui, na fronteira do sul do Líbano. Entendi. Exatamente. E aí, como que foi essa decisão aí, sabendo que, teoricamente, não era só o voluntariado, né? Você estaria indo para um lugar que você tinha parentes, né? E eles moram no Líbano mesmo? Sim, eles moram no Líbano. O que acontece é o seguinte, boa parte da família, ela fugiu da guerra civil que estava acontecendo no Líbano na época. Mas outra parte ficou. Né? A parte que veio para o Brasil, ela sustentou a família que ficou no Líbano. Então eles são muito gratos a nós por nós termos sustentado a família por muito tempo. E quando a gente tem contato com eles e tudo mais, quando eu cheguei lá realmente foi uma festa. Foi realmente assim fui muito bem recebido pela minha família. Mesmo assim, por gerações, sem contato, voltando agora e sendo realmente muito bem recebido. A minha família, ela fica no norte do Líbano, na região das montanhas do Líbano. Graças a Deus, a região norte do Líbano não está sendo tão afetada e a minha família continua lá no Líbano. Não teve a necessidade deles saírem. Eu estava em Beirute, que é a região que realmente está sendo bastante atacada, né? Daí eu tive que sair. Mas a minha família está, graças a Deus, estão bem até hoje lá. Que legal. E dentro desse projeto que você foi fazer lá, você ia lá para trabalhar, para estudar? Como que funciona isso? Então, nos 9 meses iniciais do projeto, nós tínhamos duas vertentes principais, que era o estudo e o voluntariado. É muito importante você ir para uma cultura e aprender a cultura, né? Sim. Porque assim, nós temos aqui, um exemplo aqui. Quando você gasta 2 horas de carro no trânsito aqui, isso é nada pra gente, é normal, né? Isso. É normal, 2 horas. Mas em 2 horas, eles saem de Beirute e vão para Damasco, que é a capital da Síria. Beirute é a capital do Líbano. Então, 2 horas para eles é realmente muita coisa. Em 4 horas, eles vão de sul a norte do país. É como se a gente saísse aqui, saísse lá do sul do país, né? E fosse lá para os estados do norte e tudo mais. A gente gasta muitos dias. Muitos. Então, lá eles gastam 4 horas. 4 horas. Então, assim, é uma visão de mundo diferente. É realmente, assim, é uma cultura totalmente diferente. Eu só dei um ponto aqui deles. Legal. E é muito importante nós estudarmos isso. Para nós não chegarmos lá, nós voluntários, chegarmos lá e passarmos ideias erradas. Sim. Né? Então, ter esse primeiro contato com esse estudo e também com orientação dos professores que nós tivemos, também dos pastores que tivemos contato lá, para mostrar, não é desse jeito, que é aqui, temos que trabalhar desse outro modo aqui para realmente servir como voluntário lá, para nós termos aquelas experiências, as experiências que eu estava falando para o senhor no background, atrás das câmeras, né? Sim. Então, para a gente ter essas experiências lá. Então, o que acontece é que todo esse estudo foi importante para se combinar as histórias que nós vamos contar mais à frente. Sim. Junto com isso daí, eu fui para lá com o meu inglês muito ruim. Então, assim, precisa ter inglês para ser voluntário? A prova tá aqui. O meu inglês era muito ruim, mas muito ruim mesmo, assim. E eu fui e aprendi e voltei com 100%, Legal. com o nível avançado de inglês. Bacana. Então, eu tive esses 9 meses de estudo e também me dediquei ao inglês. Junto com o árabe. O árabe foi uma opção minha, por conta da minha família e tudo mais. Eu decidi aprender um pouco de árabe. Árabe é muito difícil. Estou no básico ainda do árabe, pretendo continuar aqui no Brasil, mas é bem difícil, né? Difícil. É muito difícil. Porque é um alfabeto totalmente diferente. Sons que a gente nem imagina, o português nem imagina ter. Então, assim, é muito difícil de você aprender. E aí tinha outros idiomas também? Sim. Você comentou do francês, do inglês? Sim, o Líbano era uma colônia francesa. Então, a cultura francesa está muito entremeada no Líbano, né? Então, a gente vê aquela ideia típica de árabe, né?
o turbante, o vestido grande e tudo mais. Isso daí do Líbano não é comum. Não é comum. Porque o Líbano ele foi muito europeizado. Tem muita questão da Europa ali dentro, principalmente da França, a cultura francesa. Isso também influencia na língua. Então o que acontece é que o árabe lá você aprende na sua casa. E também na escola, mas mais na sua casa. E o francês eles aprendem na escola. Então assim, no dia a dia, na capital e nas grandes metrópoles do Líbano, se usa o francês e o inglês. Né? E assim, para você conversar com a sua família, quando você vai nas vilas, quando você sobe a montanha, e daí você usa o árabe, né? Exatamente. Então, nós tivemos esse estudo e também tivemos a parte do voluntariado. Sim. Trabalhava como marceneiro e como entregador lá. Legal. Então, essa oportunidade que me deu de estar no meio da comunidade ali. Então, eu era marceneiro, eu fazia projetos de marcenaria ali, de carpintaria, com os locais. Então eu tinha contato direto com eles, ao mesmo tempo que eu estava estudando como estar com eles, né? Porque a cultura é totalmente diferente. E também eu fui entregador. Então esses dois aí foram os projetos assim no início. Mas logo em seguida eu parei de trabalhar como marceneiro e como carpinteiro e como entregador e comecei a trabalhar como professor mesmo do Tech Lab. E aí surgiu o Tech Lab. E daí surgiu o Tech Lab. O Tech Lab realmente assim foi uma história fenomenal. O que é o Tech Lab mesmo? Tech Lab, ele são basicamente aulas de robótica para crianças refugiadas. É um projeto que ele surge com uma ideia minha aqui no Brasil, em que eu gosto muito de robótica. Seu filho possivelmente também gosta de robótica, gosta. Né? Não faz, mas gosta. Gosta muito de robótica. Eu tive a oportunidade de fazer robótica quando eu era pequeno, na minha escola. E o que acontece é que eu vi que tinha essa carência lá no Líbano. Não tinha ninguém para ensinar as crianças robótica e a robótica proporciona para a criança outro mundo. Imagina uma criança refugiada, em que isso daí foi até um caso que eu fui no campo de refugiado, visitei essa família e vi eles. Imagina, o seu avô chegou no campo de refugiados. Ele era sírio, aconteceu a guerra na Síria, foi para o campo de refugiados, no Líbano. Você nasceu no campo de refugiados. O seu filho também nasceu no campo de refugiado. Qual é a perspectiva que essa criança tem? Nenhuma, né? Então você dá essa disponibilidade para ela, dela aprender robótica, dela aprender programação, você consegue alavancar as oportunidades dela a um nível muito maior do que o anterior, né? Comparado às outras crianças que não vão ter essa oportunidade. Sim. Então assim, primeiro surge com esse pensamento de dar essa oportunidade para as crianças, delas saírem daquela situação tão triste que é de refugiados. Junto com isso, como eu estava numa universidade lá no Líbano, eu fiz uma pesquisa relacionada a como as artes manuais ajudam as crianças em situação de vulnerabilidade, no caso específico do Líbano, refugiados de guerra, crianças que perderam os pais ou tiveram traumas relacionados a isso, como artes manuais ajudam essas crianças a superar. Às vezes superar ou melhorar a situação delas, né? Então, o projeto do Tech Lab, ele usa esses dois pontos. Ajudar as crianças nesse ponto de melhorar a condição mental delas, sim, com artes manuais, e também dar uma oportunidade no mercado de trabalho. Porque com programação, tudo bem você está morando no Líbano, mas você consegue ser programador ali para um país da Europa, para uma Turquia, para Grécia, para Chipre, para Cyprus. Você consegue ser programador em qualquer área do mundo. Verdade. Então, dar essa oportunidade para as crianças era fundamental. E eu consegui observar isso daí, junto com essa pesquisa que eu fiz lá na universidade, muito com o auxílio de alguns professores lá que eu tive, e vimos que realmente assim, fazer um projeto relacionado à robótica naquele país era primordial. Era muito importante para ajudar e realmente para mudar aquela sociedade ali, dar uma oportunidade diferente para aquelas crianças, né? Que legal, Muri. E o que começou pequeno depois se tornou um grande projeto, né? Exatamente. Você vai falar um pouquinho mais para frente. E aí eu anotei aqui também, no nosso bate-papo, uma parceria que você tinha com o Arthur. Sim, o Arthur. Arthur, ele foi um professor de robótica, um grande amigo meu, um grande amigo da minha família. E ele,
conversando com ele, ele se interessou muito por esse projeto. Nós desenvolvemos o projeto junto, eu e ele. Nós colocamos, somamos A com B e vimos que realmente ali A e B era bom para o Líbano, né? E o que acontece é que ele me chamou para ir para casa dele, né? Que ele mora, no caso, na Dinamarca. Ele é coordenador da Lego Education Mundial, né? Sabe muito conhecimento ele tem. Ele já era professor de robótica aqui e foi para lá. E ele me ajudou com esse projeto, desenvolveu junto comigo boa parte do projeto. Realmente, assim, tenho muito a agradecer para ele, que realmente ele tirou do papel esse projeto. E ele me deu a oportunidade de aprender junto com ele. De aprender como dar aula, como usar o kit, o que fazer. Inclusive, eu tenho um kit aqui de robótica que eu usava. A gente não colocou na mesa aqui porque... Grande. Pode colocar aqui, Unir, na caixa. Aqui, olha só. Legal. Esse kit de robótica aqui, que foi uma doação que ele fez para mim. Que bacana. Uma doação que... Muito obrigado, Arthur, se você estiver assistindo esse vídeo. Que realmente, assim, mudou a vida de várias crianças lá em Beirute. Realmente, assim, em específico, 9 crianças que o protótipo do projeto conseguiu atingir. Depois conseguimos comprar mais caixas. Então, assim, o Lego, ele realmente, assim, é uma ferramenta que ajuda muito as crianças. Então, eu não sei se está pegando aqui na câmera. Se meu filho ver esse daí, ele já ia... Pai, posso pegar? Posso... Então, a gente tem muitas pecinhas aqui. E a criatividade vai longe aqui, né? Que legal. Então são peças separadas e nós temos um aplicativo também que a própria Lego disponibiliza, em que as crianças elas podem programar nesse aplicativo. Aqui, olha só, nós temos o Hub, onde as crianças... Tudo da Lego. Temos motores... Olha, que legal. Eu nunca nem imaginei. Aqui, ó, sensores de pressão. Que legal. Sensor de cor. O que mais aqui? Esse daqui é um sonar. Então são vários sensores que a Lego disponibiliza para a gente ter essas aulas com as crianças. E a Lego também disponibiliza o aplicativo para você aprender com as crianças, para você dar aula de programação para as crianças. Então realmente assim foi uma bênção que vocês estão vendo aqui, né? Que o legal. kit já vem pronto. E aí isso daí você andava para cima e para baixo com esse kit? Exatamente. Quando eu fui pro Líbano, a minha mãe estava relutante para eu comprar essa mala, mas eu fui na Decathlon, acumulei vários descontos lá que eu tinha na época por conta de eu ser desbravador. E naquela época, estava na época de Campuri de Barretos. O que aconteceu foi que a associação deu um desconto lá para quem comprasse alguma coisa em um período de tempo na Decathlon. E eu fui lá e comprei uma mochila de acampamento para esse acampamento aí. E eu levei essa mochila para o Líbano. Inclusive, essa mochila foi extraviada. Fiquei quase 3 semanas sem roupa no Líbano. Meu Deus, assim que eu cheguei. Desespero, né? Sim, desespero. Tive que comprar tudo lá de início, assim. Imagina. Perdi bastante coisa lá. Mas, graças a Deus, depois de muita oração, a mala lá chegou lá 3 semanas. Hã? Depois de 3 semanas. E o Lego tava lá também, ou? Não, o Lego foi só depois. Depois quando eu voltei da Dinamarca. Ah, tá. Você não levou ele daqui pra lá? Não. Isso daqui foi uma doação que o Arthur me deu. E eu perdi a mala foi quando eu cheguei. Então, assim, eu tinha acabado de chegar no aeroporto lá, todo mundo com a mala, super feliz. E eu sem a minha mala ali, tipo assim, nossa, não tem nem cueca e meia agora. Vai chegar, né? Um dia chega, né? Mas o ponto que nós estávamos falando... E na Dinamarca você foi quando pra lá? Você ficou qual período que você ficou lá desenvolvendo esse projeto? Foi na época das festividades, na época das férias. Porque o que acontece é que nós tínhamos ali o período que nós estávamos estudando, e como qualquer universidade tem o período de férias. No período de férias, eu consegui essa oportunidade junto com o Arthur, fui pra lá, já voltei com o projeto em mente e também o kit de robótica. Que legal. E aí foi realmente... muito bom, porque eu cheguei já com um projeto assim, apresentando para o pastor, apresentando para o diretor do projeto que eu estava, apresentando para o diretor também da universidade, e foi recebido muito bem o projeto. Eles viram assim que realmente tinha chance de ser uma coisa grande ali, né? Que legal, menino. Mas ao mesmo tempo, a guerra começou a ficar mais intensa. A guerra começou aproximadamente depois de 1 mês que eu tinha chegado do Brasil no Líbano. Então, assim, imagina, você está 1 mês lá, estava dando tudo certo e de repente explode a guerra, né? Começa assim. E o conflito, esse primeiro caso que aconteceu, foi com Gaza.
Foi a faixa de Gaza e Israel. Tá. E o que acontece é que depois que eu cheguei da Dinamarca, começou agora a guerra com o Líbano. Tava mais intensa a guerra com o Líbano. E eu comecei a receber muito desincentivo da parte da galera aqui do Brasil em relação assim, eu doei pra você. Eu paguei pra você ir nessa viagem aí, pra você ser voluntário. Eu não paguei pra você morrer nesse lugar. Então eu recebi muitas mensagens assim. Mensagens realmente que estavam me desestimulando pra lá. E eu fiquei me questionando. Deus, será que é pra realmente estar aqui? As pessoas que mais me apoiaram, que eu estivesse aqui nesse lugar, estou agora com um projeto em mãos, pronto pra começar. Isso daí faltava 2 semanas pra gente dar o start do projeto. Faltava 2 semanas. E eu me encontrei nessa situação. Nessa situação assim que eu estava preocupado, obviamente. Nunca vivi uma guerra. Foi o primeiro contato ali e a guerra só estava chegando mais perto de nós. Tava nessa situação, a galera do Brasil me desincentivando. O que é a rede de apoio, né? Sim. A rede de apoio que você tem estava te desincentivando. Mas eu tenho amigos muito bons e amigos que eu fiz lá no Líbano. Os voluntários que foram junto comigo. Foram 12 voluntários. E 2 deles me ajudaram muito nessa situação. Eu comecei a me indagar assim, mas por que, né? Por que isso está acontecendo agora? Agora que o projeto está dando certo, agora que vai crescer, vai acontecer, a gente vai conseguir atingir as crianças e tudo mais. E vem essas notícias, e vem esse desincentivo. E tudo isso daí, eu tô falando, mas e Deus nesse lugar, né? E Deus? E realmente ali foi um momento que eu me senti no colo de Deus. Eu até me emociono de falar disso. Porque assim, estar no campo voluntário, estar ali servindo é depender 100% de Deus. Sim. Deus estava abrindo as portas ali para mim, né? Deus estava abrindo no Líbano as portas para mim e não estava abrindo no Brasil. E eu fiz um propósito ali com Deus, de que eu ficaria no Líbano até ele fechar a porta. Então, desde que dessa situação, as portas só começaram a abrir. Foram abrindo. E tivemos o projeto se iniciando num centro de influência que a Igreja Adventista tem em Beirute. Se chama ALC, é um centro de influência. E ele fica num bairro periférico de Beirute. É um bairro que só tem, a maioria das pessoas ali, refugiadas. Então, assim, pelos libaneses, é considerado um campo de refugiado urbano. Não tem a estrutura de um campo de refugiado. Quando você pensa em um campo de refugiado, né? Tendas, né? Chão de terra, tudo mais. Não, é um campo de refugiado urbano. Então ali são pessoas refugiadas que vivem naquele bairro. E é um bairro ali muito grande e bem populoso ali, na região de Beirute. E a Igreja Adventista tem um centro de influência lá. E o que acontece é que eu, com essa caixa aqui, saía da universidade toda sexta-feira, pegava ali, ia andando. Tinha dia que eu conseguia carona, tinha dia que eu conseguia táxi, um dinheirinho pro táxi. Tinha dia que eu não conseguia. E eram, acho que são coisa de 8 ou 9 quilômetros andando. Lá da universidade, que é no topo do morro. A última casa, a última casa ali, né, da rua é a universidade. Então, o fim da rua é a porta da universidade, no caso. A última. Então, a gente saía lá do fundão de Beirute e ia lá pro centro de Beirute, para a região já mais populosa ali. De 8 a 9 quilômetros. De 8 a 9 quilômetros todos os domingos, indo e voltando. E o que acontece é que, você viu aqui a caixa, então, né? Nós temos aqui, nessa caixa aqui, vem números contados de peça, vem números contados de sensores, de robôs e do próprio hub. Um hub, para ter assim, o ideal seria com um hub uma criança. Tá. Mas eu só tinha um kit naquele momento. E o que acontece é que tive que trabalhar com um hub para 3 crianças. Entendi. Porque o meu objetivo era atingir o máximo de crianças possíveis. Esse era o meu objetivo. Para começar o projeto, para eu conseguir mostrar para todo mundo. Esse projeto vai dar certo. Vamos desenvolver esse projeto. Vamos apoiar esse projeto na questão financeira, né? Porque Lego, sim, o senhor sabe, não é barato. Sim.
E o que acontece é que começamos ali com 9 crianças. Então, no primeiro dia ali, foram 25 crianças no teste para entrar. Como era um protótipo, o projeto, eu não poderia abrir para todo mundo. Eu teria que fazer uma seleção ali e tudo mais para realmente, assim, conseguir guiar todos, né? E só seria eu como professor. E então, o que acontece é que eu tinha 9 crianças. E eu separei da seguinte forma. Eram crianças da faixa etária do 3º para o 5º ano, e daí do 6º para o 7º e do 8º para o 9º. Então tinha crianças de basicamente todas as faixas etárias. Abaixo do... Todos refugiados. Todos refugiados. Tá. Nessa escola em específico, era todos refugiados. Tá. E nessa faixa etária, assim, para conseguir atingir todas essas idades e conseguir ver o resultado. Para ver se para aquela idade funcionava, se a cidade funcionaria ou não, e a outra também, a mesma coisa. E deu muito certo para todas as idades. E em um caso específico, foi isso que, assim, foi o primeiro... Foi a minha experiência, assim, como realmente um voluntário, vamos dizer assim, em que eu vi o impacto que um voluntário pode ter na vida das pessoas, da vida dos locais, ou na vida dos refugiados, melhor dizendo. Ok. Eu tinha um... Você quer passar alguma coisa? Vamos colocar o... Pode ser? Essa é a história do menino refugiado. Essa é a história do menino refugiado. Achar a foto dele aqui. Esse menino aqui, ele era... Essa era a minha turma. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Essa era a turma dos mais velhos. Nossa, eu estou me sentindo um senhor mesmo, do jeito que você está me chamando. Essa era a turma dos mais velhos aqui. Nós temos esses 4 alunos, né? Ok. E o que eu vou contar a história é desse daqui. Tá. Por motivos óbvios, eu não vou citar o nome. Sim. Eu até risquei a cara por ser menor de idade. E também por eles estarem em um meio cristão, mas eles são muçulmanos. Ok. E o que acontece é que esse menino, esse meu aluno, nós tínhamos já um caso ali de ter aulas todas as semanas, já tínhamos um contato muito forte. Pensa comigo assim, eu sou seu professor de robótica. Imagina uma criança pensando isso daí. Nunca vi Lego na minha vida, nunca vi robótica, é um negócio novo que veio de fora do país. Esse professor veio de fora. Esse professor veio de fora. Então, assim, era realmente uma oportunidade e essas crianças queriam abraçar com tudo. Eu imagino. Infelizmente, não foram todas que eu consegui dar aula. Hein? Fiquei muito chateado por conta disso. Inclusive, tinha crianças que trabalhavam e não conseguiam participar da aula. Começamos com 9 crianças. Teve caso de 2 crianças que tiveram que sair por conta do trabalho, que estava chocando. Olha. E daí eu tive que selecionar outras 2 crianças do grupo de 25, tive que selecionar outras 2 crianças para entrarem nesse lugar. Mas assim, isso é latente lá, sempre acontece. Não aconteceu aqui, no ALC, aconteceu depois na EMEU, quando eu estava dando aula na universidade, mais para frente, para os alunos também. Então assim, é uma situação assim que o trabalho infantil lá é normalizado, infelizmente. E a partir de que... O mais cedo possível. Mais cedo já tá... Teve um caso que, é bem triste, assim, porque eu estava no semáforo, eu estava indo para dar aula, estava descendo, assim, a universidade, parei num semáforo, assim, num cruzamento lá que tem no Líbano, e o cruzamento caótico. Lá no Líbano a gente não tem energia elétrica à disposição. Lá tudo é gerador. O governo, ele é um governo falido. Ele não consegue gerar energia para o país. Então, todas as casas têm um gerador. Se a casa não tem um gerador, tem ali uma sociedade de pessoas, um bairro que tem um gerador e tudo mais. E por conta disso, o tráfico ali é louco. E eu vi ali 2 criancinhas tentando vender docinhos no farol. Só que o farol não funciona lá. Então o que acontecia é que o irmão mais novo era uma criança de... Acho que era questão assim de 5 aninhos. E o irmão mais velho de 7, 8 aninhos, né? E o irmão mais novo, ele ficava na frente do carro. Ele não chegava a se jogar, mas ele tipo ia pra tentar parar o carro pro irmão mais velho ir lá e oferecer os docinhos. E essa era, tipo assim, era uma... Você conseguia ver isso em vários lugares. Isso daí foi só das vezes. Mas assim, em supermercado era comum, nos supermercados de bairro, né? E muitos também que estavam ajudando a família. E outros que realmente, assim, perderam os pais na guerra e tudo mais. E era uma situação muito triste. Imagino.
Mas esse daí em específico, ele perdeu os pais, esse menino aqui. Tá. Ele perdeu os pais, ele só tinha os avós. Perdeu os pais por causa da guerra. E ele viu em mim uma figura ali de ajuda. Uma figura de um responsável que estava ali com ele, estava realmente dando aula para ele. E que assim, além de tudo, eu não chegava na aula assim, começava a escrever a programação na lousa e falar assim, ó, você tem que juntar essa peça com essa aqui. Pronto. Não. Chegava de um jeito do jeito que eu já estava aprendendo dos 9 meses. Do jeito que eu estava criando contato com essas crianças. Então eu chegava perguntando como foi a semana, chegava perguntando se tinha alguma coisa acontecido em casa ou durante a rua, se alguma delas trabalhava, perguntava como estava sendo o trabalho. Então era assim, a aula de robótica era um pano para eu conseguir criar o contato com as crianças. Sim. E elas realmente se abriam comigo. E eu, por conta disso que eu sei a história dele, né? Então a história dos avós, a história também dos pais. E criei um contato muito forte com ele. Inclusive, depois, ele foi acampar comigo no Clube de Desbravador. Nós éramos de clubes diferentes, mas estávamos participando no mesmo acampamento de desbravadores. Que legal, mano. E o que acontece é que eu tinha acabado de dar aula para ele. E eu fui comer ali na região mesmo, porque o caminho para casa ia ser longo. Iam ser 9 km subindo, 9 km descendo, né? Porque estava lá no morro, descendo. 9 km subindo, aproximadamente 2 horas de caminhada, bastante coisa. Então eu resolvi almoçar ali na região. E o que acontece é que eu comi ali, quando eu fui sair, eu vejo uma pessoa assim do outro lado da rua, assim, gritando, Mr. Munir, Teacher Munir, Teacher Munir. E eu tento assim, não, quem sabe quem eu sou, né? Quem sabe aqui no meio de tanta gente assim, pra você imaginar, é tipo uma 25 de março ali. Okay. É muita gente, é um formigueiro humano aquilo ali. Quem tá gritando assim? E daí eu vi de longe, assim, uma mãozinha pequena, assim, uma mãozinha fazendo assim pra mim. E eu ali, assim, sorrindo, assim, quem será que é esse daí? Será que é algum aluno meu? E era ele. A uns 2 quarteirões, assim, de distância, 1 quarteirão e meio. Ele gritando assim, Teacher Munir, Teacher Munir. Porque normalmente eles só me viam na sala de aula ali. Entendi. Então me ver fora ali da rua foi tipo assim um choque pra ele. Assim, ele tá ali, vamos conversar. E ele foi comigo. Ele foi até mim. Ele me procurou ali e a gente começou a conversar. E nós fomos andando ali da região que eu estava almoçando, né? Da região da escola. Fomos caminhando até certo ponto. E foi nesse momento ali que eu vi assim o trabalho do voluntário, né? Porque eu vi como que é importante esse contato. Ele estava contando as histórias dele ali, o que tinha acontecido, como que tinha sido a semana, de um jeito mais profundo, porque era só eu e ele ali. Sim. Né? Então ele estava contando as histórias e tudo mais. E nessa mesma época, estávamos na época do Ramadã. O senhor sabe o que é Ramadã? Não. Então, o Ramadã é um mês... Talvez eu e muitos que talvez vão assistir gostariam de saber. Então, o Ramadã é um mês em que os muçulmanos eles vão fazer o jejum na parte do dia e durante a noite, jejum e oração na parte do dia, e durante a noite eles vão pegar e comer. Tá. Fazer ali a quebra do jejum durante um mês. Durante um mês. Tá. No calendário deles, no caso. Não é no nosso calendário, é um mês à parte. Esse ano, por exemplo, se eu não me engano, ele começou no meio de fevereiro e terminou no meio... Não lembro agora, mas é quase um mês, assim. Ele um mês e pega é um outro calendário, não é o nosso. Um calendário islâmico mesmo. E pensa assim, quando você faz o jejum, você fica fraco ou você fica forte? Você fica fraco. Você fica fraco. Então imagina a criança lá do outro lado da rua, gritando e vindo correndo até mim. Então ela tirou ali, não sei de onde, aquela força toda. Sim. E ainda indo caminhando comigo por um longo período, assim. Eu tinha acabado de comer e tudo mais. Eu tava de boa, mas ela não. Sim. E ela me chamou ali. Foi assim, foi o pedido mais sincero que eu já recebi. Foi, assim, realmente muito emocionante aquele momento. Que ela falou assim, professor, eu gostaria que você fosse na mesquita orar junto comigo. E fosse quebrar o jejum junto comigo. Quando um muçulmano te chama, ele te chama para ir almoçar na casa dele, ir jantar, tomar café da manhã, alguma refeição na casa dele, ele confia muito em você. Entendi. Ele confia muito em você, porque você está na mesa junto com ele, você está de frente para frente com ele. Você consegue ter um diálogo de igual para ele. Ele se importa com você. Então, receber esse convite
foi assim, realmente muito tocante. E realmente mudou totalmente a minha visão de mundo depois disso. Então, tive essa experiência com ele, foi realmente fantástica. E foi ali que eu vi, é o voluntariado. Não foi a aula de robótica. Foram várias coisas que você foi juntando como se fosse uma peça de Lego. Como fosse uma peça de Lego e depois o que? O contato. É você dar uma atenção pro próximo que às vezes ele não tem. É você realmente assim dedicar a sua vida a servir o próximo. Sim. Eu não estava ali por dinheiro, por reconhecimento, por agradecimento da minha pessoa. Eu estava ali para servir. Nós não recebemos. O voluntário ele recebe um estipêndio. Ele não recebe dinheiro para esbanjar, para se alimentar. Para se alimentar, comprar as coisas básicas ali e já eras. É isso. Não tem luxo, não tem nada. luxo. Não tem. E além disso, o Líbano é um país muito caro para se viver. O Líbano passou por uma crise econômica muito forte. Em coisas assim de... a nota mais alta deles é de 100 mil. 100 mil. É a nota mais alta deles. E é $1. E a nota mais baixa deles é 1.000. A nota mais baixa deles, 1.000, não vale para nada. Eles usam assim para... sei lá, fazer aviãozinho de papel. Mas eles não usam essa nota. Assim. E eles têm moedas também, mas as moedas... moeda de 250 libras libanesas, né? Não serve pra nada também. Eles furam e fazem brinco. Fazem qualquer coisa, mas não... o peso do metal vale mais do que o valor que está impresso. Olha. Entendeu? A mesma coisa das notas. Então, assim, é um país muito caro porque teve uma crise econômica muito grande lá e muito severa. Então, assim, não foi por causa disso que eu fui pra lá. Fui pra ajudar os outros. E um detalhe importante que a gente conversou nos bastidores, eu anotei aqui no meu mapa mental, Munir, sobre o legado, né? Então, é uma coisa que eu me preocupo muito, né? Quando eu não estiver mais aqui, o que as pessoas vão lembrar? Né? O dia que eu não estiver no Gentilcast, o dia que eu não estiver em casa, o dia que eu... o que as pessoas vão lembrar de você? Então, quando você tem essa preocupação, você quer fazer o seu melhor, né? E você fazer o seu melhor não é você ser melhor que ninguém. É você fazer o seu melhor. Então, dentro de tudo isso que você falou, eu não fui lá por dinheiro, eu não fui... é para deixar um legado, né? Hoje você está aqui. E mostrar Deus para eles. Sim, né? sim. Evangelizar dentro da robótica ali, eu tenho certeza que ali foi só um canal para que você pudesse aproximar das pessoas. É um pano. Você cria ali um contexto, né? Sim. Eu sempre falo também que eu tenho esse chamado de Deus também para que eu possa pegar alguém que não está mais frequentando nenhum tipo de religião, ou não está indo na igreja, em culto, na missa, por algum momento, ou o padre falou alguma coisa, ou o pastor falou alguma coisa, ou alguém que estava do lado da pessoa, e aí a pessoa criou aquele bloqueio e não quer voltar mais. Né? E aí a pessoa tem aquele mesmo discurso, mas o Deus que tem lá é o mesmo Deus que eu tenho em casa. E eu sempre falo que é diferente, né? Porque em casa você não vai ter talvez um louvor, alguém cantando, ou você conseguindo ajudar o próximo, uma pessoa que talvez está do seu lado desesperada, e só o fato de você ouvir aquela pessoa, você já está fazendo muito. Então, eu sei que a internet ela aproximou muita gente, né, de culto. Eu mesmo, na pandemia, às vezes eu via culto em Orlando, fora do país, coisa que eu talvez não teria condição de ir lá pessoalmente, né, pela distância, dinheiro, enfim. Então, isso acabou aproximando muito, né, Munir? Sim. Então, esse legado é importante. Isso para tudo na nossa vida. Como pai, como esposo, como amigo. Quando você não estiver mais aqui, o que as pessoas vão lembrar de você? Eu tenho certeza que esse menino aqui, ele vai lembrar de mim. Sim. E vai lembrar das boas coisas e possivelmente quando ele é muçulmano. Possivelmente quando ele tá agora, ele vê diferente uma pessoa cristã. Porque isso realmente é verdade. Lá não é o ódio pela pessoa. É o ódio por o que ela pensa. Entendeu? Então, assim, eu sou cristão, eu sou odiado pelo que eu acredito. Entendeu? E existe, no Líbano em específico, você consegue ver isso daí. Porque de um lado ali a gente tem os muçulmanos, do outro lado nós temos a comunidade cristã, né? E o que acontece é que eles, a todo momento, estão em choque.
A todo mundo estava em choque. Então, quando eu estava lá, quase teve o prelúdio de uma guerra civil. Em que nós tínhamos toque de recolher. Não era a guerra da faixa de Gaza da faixa de Gaza junto com Israel e o Líbano, ali o Hezbollah. Não. Era em relação ao quê? Em relação a refugiados sírios, muitos islâmicos, muçulmanos, né? Vindo para cá, na sua maioria, vindo para o Líbano e aumentando a população de muçulmanos no Líbano. E por conta disso, o próprio cristão estava expurgando, estava indo pegando lá o seu passaporte, olhando se você era libanês, olhando se você era muçulmano, olhando se você era brasileiro. Mas pegava assim na rua? Assim? Sim, qualquer um. Então, assim, eu tinha que sair da universidade, teve um período que foi bem tenso, assim, que eu tinha que sair da universidade com o meu passaporte. Mas não por conta de um guarda querer revistar ou querer ver o que eu estava fazendo. Civil. O próprio civil. Então, teve um caso... Você chegou a ser abordado? Sim. Eu tava descendo, foi um dia que eu consegui dinheiro para descer de táxi. E o que acontece é que o taxista falou assim, e para onde você tá indo? Porque a região que eu estava saindo de um bairro cristão e estava indo para um bairro muçulmano. Para onde você tá indo? O que você vai fazer lá? Você vai ajudar sírio? Deixa eu ver seu passaporte aí. E aí você entregava. E daí você entrega, a pessoa vê ali, mas o quê? A pessoa tá vendo o passaporte, você já fica com a mão aqui, né? Porque vai que ele joga assim ao léu o seu passaporte, né? Não, brasileiro? Então, assim, foi uma situação bem intensa, assim. Tem histórias assim que são bem chocantes de ver pessoas sendo realmente assim machucadas, assim, espancadas em público só por conta de ser sírio. Só por conta de acreditar em uma coisa diferente da minha. Isso daí... Um verdadeiro cristão faria isso? Não. Né? Então, assim, realmente é muito triste o que acontece ali, o que aconteceu, assim, de você passar assim, você vê o seu irmão ali, o sírio, quem for ali, e ele tá gritando ali pra você assim, me ajuda. E você não pode fazer nada. 15 caras barbados ali em volta ali, Sim. Só passando no policiamento, né? Nessa revista de passaporte ali que a própria população estava fazendo e o cara ali no chão, né? A gente fica de mãos atadas e é muito triste isso, realmente assim. Foi um impacto muito grande. Munir, você comentou também de um menino cristão de 12 anos, né? Que realmente você sentiu um toque de Deus ali. Sim, esse daí já foi quando nós já tínhamos terminado o projeto no ELC. Porque é o que acontece. No ELC, nós iniciamos o protótipo do projeto. Depois de 6 meses atuando com essas crianças no ELC, foi esse caso que eu contei para você. Tá. O que acontece é que tinha acabado os 9 meses que eu fui estudar. Entendi. E agora eu tinha que ir para algum projeto. Eu tinha que ir para algum realmente só servir, não mais estudar. Porque eu já estava preparado, já tinha feito todo o preparamento ali, né, no caso. E o que acontece é que, nesse momento, eu fui cotado para ir para vários lugares, assim, porque o projeto realmente ganhou muito corpo. Deus abençoou muito esse projeto. E, assim, a gente viu em vários momentos ali, as pessoas que estavam lá comigo, assim, eu mesmo, nós conseguimos ver, assim, Deus realmente guiando, abrindo as portas, fechando outras portas, para que desse certo. Então, tinha a possibilidade de irmos para o projeto do Winners. Não sei se você conhece o projeto do Winners. Winners? Winners é um projeto que ele está, no caso, no Vale do Bekaa. Inclusive, aparece na Bíblia o Vale do Bekaa. É uma região do Líbano. Você tem a planície ali, litorânea do Líbano. Você sobe as montanhas, desce, e ali você consegue encontrar o Vale do Bekaa. As ruínas de Baalbek tem lá. E, assim, realmente é uma região muito bonita. Eu tenho algumas fotos aqui da região. Espera aí que eu pedi para a produção colocar ali. Deixa eu ver se eu acho. Isso daqui são as ruínas de Baalbek. É realmente muito legal, bonito, hein? Lá. Assim, Isso templo... de quantos anos, Munir? Só... Boa pergunta. Muitos anos, assim. Isso daí é da época da Bíblia. Olha a estrutura. Isso daqui apareceu na época ali que eles falavam dos povos fenícios, em que eles estavam... que eles estavam ali na região
quando você ouve ali que teve o reino de Judá e o reino de Israel, é isso daí. Que região que é essa? Essa daqui é Vale do BK. Vale do BK. Vale do BK. Então a gente tem aqui algumas aqui, ó. Isso Olha daqui essa estrutura aqui é um altar que eles matavam ali. Esse daí é um templo pagão, no caso. Tá. Baalbek, né? Baalbek de Baal. Baal, o deus Baal, né? Sim. Que eles falam, tudo mais, que é um deus pagão. Então, aqui possivelmente teve sacrifícios tanto de animais quanto humanos. Então aqui é uma região muito bonita, a região de Baalbek. Aqui, olha só, isso daqui é a Serra do Líbano. Você subiu Beirute, subiu ali, está descendo, você consegue ter essa vista aqui. E essa daqui é a região ali do interior do Líbano. Essa daqui é um caminho para ir para o campo de refugiados, em que eu também dei aula lá, tudo mais. Você passava por aí? No caso, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui visitar o campo, mas as crianças elas vinham até a escola, até o projeto Winners, para receber as aulas. Porque ali no Winners nós tínhamos água, tínhamos um banheiro, tínhamos também os computadores, tínhamos também todo o apoio do projeto ali, né? Então ficava muito difícil de fazer no campo de refugiados. Por motivos éticos, né? A gente não tira foto ali do campo de refugiados. Chegar lá com uma câmera e tirar foto da situação triste que as pessoas estão lá. Mas essa daí é um caminho que tem pro campo de refugiados. Legal. E esse menino que você falou do cristão lá, que tinha 12 anos, que você comentou que é uma história bem... Sim. O que acontece é que fui cotado para vários lugares, inclusive para o projeto do Winners, né? Também para um projeto no Líbano, no Egito. Eu vi que você foi cotado para vários lugares. Sim, né? para o Egito e também para a própria universidade. E o que acontece é que o único projeto que tinha verba para conseguir receber o projeto, porque Lego é caro. Sim. Né? O único projeto que tinha, a única instituição que tinha dinheiro para receber era a universidade. Tá. Então o que acontece é que começamos o projeto na universidade. Realmente foi uma bênção. Assim, conseguimos atingir um número maior de crianças, conseguimos comprar 8 kits. Desse daqui que eu mostrei. Então assim, realmente uma bênção. E o que acontece, tem aqui também um outro kit. Este outro kit aqui são peças avulsas que eu estava usando antes. Então a gente tem esse kit grande aqui que ele é vendido pela Lego. E esse daqui são peças de doação que eu consegui do Brasil. Posso ver? Então eu tive que montar um kit ali para conseguir ajudar as crianças. Isso ainda no ELC, eu acabei me esquecendo de falar desse daí. Isso você que montou? Eu que montei. Eu cheguei na internet e coloquei assim, quais são as peças que vem naquele kit? Obviamente aí não tem o motor, não tem os sensores, mas tem as peças principais. Então assim, eu peguei as peças que eu recebi de doação, consegui colocar aqui. Muito legal. E conseguia dar aula para as crianças assim, com esse daqui. Esse daqui é o kit dos menores. Tá. Esse outro kit que eu já mostrei aqui é do 6º até o 9º, né? E esse daqui é do 5º para baixo. Bacana. Então, começamos o projeto na universidade. Foi realmente uma bênção. Tem uma foto aqui para mostrar como foi o projeto. Deixa eu ver aqui. Nós temos aqui a separação. Nós recebemos uma doação muito grande de Legos do Brasil. Então, aqui tudo a gente separando peça por peça. Do Brasil. Os meus pais eles foram para lá enquanto eu estava lá. Então, eles levaram uma mala de 15 quilos de Lego. A gente conseguiu uma doação muito grande. Foi uma bênção mesmo assim pro 15 projeto. quilos de Lego? Aqui, olha só. E aí vocês iam separando lá? Exatamente. E isso daqui foi um projeto que eu fiz ali para o quê? Para a gente reutilizar galões de combustível, não, de óleo diesel. Para a gente guardar os Legos. Então, tinha lá um gerador na universidade, que eu citei, né? Tinha um gerador e a gente pegou e reciclou isso daqui para separar os Legos. Colocar os Legos lá dentro. Então aqui algumas fotos do projeto que nós estávamos fazendo. Esse daqui é no Winners, quando eu fui dar aula lá para as crianças. Olha, que Esse daqui é um robô que nós desenvolvemos. Inclusive esse robô temos um vídeo no Instagram do TechLab. TechLab Core. No Instagram, vocês conseguem achar. Sim, depois a produção coloca lá. Sim, sim. TechLab Core. Tá. C-O-R-E. Tá. E aqui foi o projeto na universidade. Nós tivemos realmente assim
Deus tinha preparado esse lugar para nós. Nós conseguimos ver ali, tínhamos a verba, tínhamos os computadores, tínhamos o nosso público-alvo, as crianças. E em um desses casos aqui, em uma dessas crianças, tem o caso desse menino que eu te contei. Esse menino aí realmente foi o segundo caso que eu vi o voluntariado, o serviço voluntário atingindo muito fortemente essa família, essa pessoa. Então, assim, foi realmente fantástico. Como se fosse um carimbo, né? Como se fosse um carimbo. O voluntário passou aqui. O que acontece é o seguinte, esse menino, ele era um dos muitos meninos que participavam na escola, na universidade. E o que acontece é que ele estava faltando muito. Eu comecei a me perguntar assim, nossa, se ele está faltando muito, vamos tentar ver o que está acontecendo, conversar com a família, conversar com ele, será que ele está trabalhando? Já tinha aquele background de saber que muitas crianças já estavam trabalhando no Líbano, ele trabalhava no Líbano, e eu resolvi perguntar para a mãe. E a mãe chegou para mim, eu cheguei para a mãe e perguntei assim, mas por que o seu filho está faltando? O seu filho tem um potencial muito grande, ele tá ficando defasado em comparação aos outros. A gente já estava no meio do semestre letivo e ele já tinha faltado quase metade do semestre já. Então era bastante coisa. E você se preocupou com isso? E eu me preocupei com eles, assim, não só aqui, também lá no ELC, né? Perguntando se as crianças tinham trabalho para trocar o horário. Perguntei para ele e a mãe veio em prantos para mim. E foi muito pesado aquele momento, porque, assim, a criança, ela estava com um problema de coração. Ela estava com acúmulo de água em volta do coração. Desse lado aqui, né? Ela estava com acúmulo de água em volta do coração. E foi muito tenso aquele momento, porque, assim, eu cheguei assim na mãe, assim, a mãe em prantos. Imagina comigo, a mãe em prantos, a criança do lado assim, e a mãe sabendo ali o que está acontecendo, né? Então, realmente, assim, foi um momento muito difícil. E eu fui conversar com a mãe ali, e eu senti a mão de Deus. Senti a mão de Deus, assim, falando comigo assim, ore por essa família. Ore por essa criança. E foi isso que eu fiz. Naquele momento ali que a mãe estava nessa situação, a criança estava meio desesperada, assim, como era uma criança pequena, ela não conseguia ter o discernimento total do que estava acontecendo. Ela sabia que ela estava indo no médico, a mãe estava preocupada, o pai estava preocupado, não sabia o que estava acontecendo realmente, assim, né? E o que acontece é que eu oro com essa família. Oro com a mãe e com o filho. E foi, assim, um momento fantástico. Um momento, assim, que realmente eu vi Deus. E essa família eu comecei a acompanhar. Criei o contato com eles. Então, toda a aula, assim, eu perguntava assim, antes da aula, no caso, né? O seu filho vai conseguir vir aqui hoje? Senão a gente pode alterar o dia, conseguimos fazer em outro dia, eu consigo realocar ele para outra turma, tudo mais. Então, eu tinha esse cuidado assim e já conseguia introduzir assim, estive orando pelo seu filho nessa manhã, como ele está, teve notícias. Então, se preocupar com o próximo, verdadeiramente. E o que acontece é que as últimas notícias que eu tenho é que, graças a Deus, esse menino está melhorando. Ele ainda está no acompanhamento médico. Dentro em breve vai fazer uma cirurgia para tirar parte dos líquidos. Mas, assim, realmente, eu vi ali, a família agora ela está mais em contato com Deus. Que legal. Dá essa oportunidade para os outros, né? Porque, assim, essa família é cristã. Mas, sabe aquele ali, o cristão que não vai na igreja, que só diz cristão porque... Sim, pelo rótulo, né? Pelo rótulo. Então, a família se voltou para Deus de novo. E, assim, realmente foi fantástico. Foi muito bonito mesmo. Que legal, Munir. Você ainda tem contato com Sim, tem algumas pessoas que estão lá? Sim, tenho contato com alguns. Eu tenho uma foto aqui de um deles. Com os meus alunos é mais difícil ter contato, por eles serem menor de idade, eles não terem WhatsApp e tudo mais. Lá é restrito isso? Não tem tanta essa... Tipo assim, os menores de idade não têm tantos acesso a tipo, essas coisas assim. Cadê a foto dele aqui? É um menino que ele foi... Esse daqui, no caso. Um amigo cristão mesmo, também meu. Ele e esse outro aqui, eles... O que acontece é que esse daqui, ele se batizou. Esse daqui, ele também já se batizou, tem um tempo. E foi trabalho voluntário esse daí. Foi ação voluntária no caso, né?
Nós fomos em um grupo de 12 pessoas. Ok. E nós conseguimos ali atingir essas pessoas, de certa forma, de tal forma que esse daqui veio a águas diretamente pelo trabalho dos 12. Esse aqui foi um pouco antes. Mas assim, foi muito lindo e eu mantenho contato com essa família. Uma família de russos que foram para o Líbano e agora eles estão muito preocupados, porque os filhos são libaneses, metade russos, metade libaneses, só que eles não podem sair, porque tem a guerra na Rússia e tem a guerra no Líbano. E agora? Então realmente para onde vai? Então assim, é uma família que está passando bastante dificuldade, peço oração por eles e também pelo meu outro amigo aqui. Esse meu amigo aqui é um refugiado sírio. Ele está estudando, ele está com problemas com o governo, no caso sírio, mas ele está nos trâmites para começar a estudar teologia lá na universidade. E ele é um menino de Deus, assim, é um menino muito dedicado. Estudou junto comigo inglês, fiz uma amizade muito grande com ele. Legal, e mantenho contato com eles, que já são da minha idade, mais fácil, tenho acesso ao WhatsApp. Mantenho contato com eles até hoje. Que bacana, Munir. Sim. Estaremos em oração aí por eles. Sim, por favor. E, Munir, e aí chegou a guerra? Aí estourou a guerra. Sim. O que aconteceu? Como que foi esse período aí, Munir? O que aconteceu? Colocando assim, fazendo um cronograma de como aconteceu, né? Nós começamos o projeto do Tech Lab na universidade meados do meio do ano. Ok. Tivemos ali um Summer Camp, que é um projeto ali. Lá, as férias de verão acontecem no meio do ano, né? Tá. Então é um projeto que ele ficou ali rodando por 2 meses. Com aulas todos os dias, porque as crianças estavam em casa e não tinham nada para fazer. E o que acontece? Nós terminamos o Summer Camp, tivemos ali um break de aproximadamente 2 semanas para reestruturar o projeto, tudo mais, para pensar como a gente poderia fazer. E tivemos a nossa primeira aula do semestre. Vai ser fantástica. Inclusive, a última foto que eu mostrei do projeto foi nesse dia. Essa daqui, no caso. Foi no dia em que os pagers explodiram. Eu acho que todos viram essas notícias nos noticiários e tudo mais. Sim. Foi realmente um momento muito desesperador. Foi no dia seguinte desse? Não, foi no mesmo dia. No mesmo dia? No mesmo dia. A gente começou o projeto... A gente começou o projeto na segunda, na terça-feira eles atacaram. Então foi uma coisa seguida da outra, assim. Então, na segunda-feira a gente já tava com os rumores... Dizendo assim, eles vão atacar, a guerra tá ficando mais severa, tá subindo para Beirute, possivelmente vão fazer um ataque por via terrestre, via aérea, certeza. Então, assim, muito tenso. O que acontecia também é que a guerra nunca parou. Desde o início. Teve um mês de paz, chegamos um mês que já estávamos lá, começou a guerra, né? E foi indo, foi se escalando. Teve lá o caso que eu contei que eu me senti no colo de Deus ali. Começou a escalar mais ainda. Foi escalando. Até o momento que Israel começou a fazer uma espécie de guerra psicológica com os libaneses. Isso daí antes disso daqui. Tá. Isso daí era durante o processo do Summer Camp. Então o que acontecia é que eles pegavam os caças, os jatos que eles têm, que Israel tem, e eles pegavam e eles quebravam a barreira do som do espaço aéreo libanês. Nossa. Foi terrível esses momentos. A primeira vez que aconteceu isso, eu estava em aula com as crianças. Imagina, eu, professor, ali, ensinando as lousas na mesa, na lousa, assim, falando tal coisa, falando sobre robótica e tudo mais. Quando do nada, a gente ouve um silêncio ensurdecedor, em que a janela treme, vem um clarão, crianças na frente da janela, as crianças assustadas, puxo uma criança com tudo, assim, para sair de perto da janela. A primeira que eu consegui pegar, puxei assim. Algumas crianças, daí veio o boom. Boom! Nossa, e daí foi assim, foi a primeira vez que eu realmente, assim, vi o poder de um Sonic Boom. E era só um Sonic Boom, não era uma bomba. Era um jato israelense quebrando a barreira do som no espaço aéreo de Beirute. Mas a gente não sabia naquele momento o que era. Não sabia se era bomba. Não sabia se era Sonic Boom, se era bomba, se era o gerador que deu uma explosão aleatória, se era uma tábua que tinha caído no chão, qualquer coisa. Eu pessoalmente nunca vi o barulho de uma bomba. Sim. Esse foi a primeira vez. Então a gente se confundiu ali. As crianças também. As crianças nasceram numa geração que não teve guerra próxima de Beirute, né?
Então, o que acontece é que as crianças estavam chorando, estavam debaixo da mesa, no caso. E agora imagina, os pais também começaram a ligar desesperados. Imagina. Enquanto você tá com um na linha, o outro não tá conseguindo ligar. falar. E fica mais preocupado ainda. Então, assim, foi um momento muito tenso aquele ali. O primeiro Sonic Boom. Isso daí foi metade do Summer Camp. Tá. Foi bem difícil esse momento assim. E também continuar as aulas, né? Sim. Porque o medo dos pais de tirar as crianças de casa. Então, assim, tivemos um break aí de 3 dias para ver se ia normalizar. Normalizou, né? E continuamos ali. Mas não parou. Várias vezes acontecia esse Sonic Boom e não tinha o que fazer. Era uma guerra psicológica. A gente nunca sabia quando a bomba ia vir. A gente nunca sabia. Num dia poderia ser o Sonic Boom, no outro poderia ser a bomba. Ô Munir, e aproveitando que você está falando isso, existia algum trabalho terapêutico para vocês como voluntariado lá? Porque vocês já sofreram o impacto de sair, né, do conforto, do apoio, para um lugar que ficou um mês ali teoricamente, e depois é guerra, ouvia muitos boatos também, né? Sim. Como que era esse trabalho com vocês? O que acontece é o seguinte, a igreja tem um apoio de psicólogas e tudo mais. O país não. O país já é mais fechado nessa questão de psicologia. Sim. Mas a igreja, ela fornece psicólogas para as pessoas que necessitam. Então, a gente estava sendo acompanhado ali na parte do primeiro semestre por psicólogas, assim. Legal. Tivemos, se não me engano, 2 encontros. E se eles vissem alguma dificuldade, uma possível dificuldade que você teria, eles te encaminhavam para uma psicóloga semanal. Tá. Porque imagina, foram 12 no meu projeto, mas existem mais de 150 lá. E o número de pessoas psicólogas que são voluntárias é escasso. Então era muito difícil também atender todas essas pessoas, ter toda essa logística. Porque assim, todos os países do Oriente Médio, imagina, tem países que não podem ter voluntários, né? Mas boa parte dos países do Oriente Médio tinha um voluntário pelo menos. Então tinha que ter toda a logística de atender todos eles e tudo mais, então era muito difícil. Mas nós tínhamos sim acompanhamento psicológico, caso necessário, né? E assim, a igreja ela se mostrou muito solícita em dar oportunidade para nós de recebermos esse tratamento assim, caso necessário. Que é muito importante, né? Sim, com certeza. A gente sabe, hoje o Brasil, se eu não me engano, é o país mais ansioso do mundo, então a gente sabe que aqui já quebrou muitos paradigmas, né? Muitas crenças, eu não posso fazer terapia. Mas quando você vem de um país desse, né, os traumas são muito grandes, né? E o que acontece é o seguinte, a igreja, sabendo disso, ela criou muitos projetos relacionados a isso. Legal. No Vale do BK temos um projeto que é relacionado ao seguinte, mulheres muçulmanas vão fazer aula de costura. Em um ambiente fechado, em um ambiente que elas não são expostas aos homens. Tá. Então só tem mulheres naquele ambiente. E o que acontece é que lá elas podem tirar o véu, elas podem conversar umas entre as outras ali, e é um momento terapêutico para elas. Sim. É um momento que elas podem ser elas, sem pressão social, sem homens, tudo mais. Então é um momento assim, é um projeto muito bonito que ajuda as mulheres nesse sentido. E no Egito também tem um projeto bem parecido assim, só que no caso para academia de mulheres. Tá. Muito legal mesmo, assim. São projetos que visam dar oportunidade, porque nesses países não tem essa disponibilidade de psicóloga e muitas vezes é visto como tabu. Então você chegar aí e procurar um psicólogo, a pessoa vai ficar pensando assim, não, você resolve isso carpindo um lote, entendeu? É bem isso mesmo. Exatamente, então é uma situação bem complicada lá. Do jeito mais brutal, né? E Munir, e quando que você realmente tomou a decisão aí de não sei se foi decisão sua, né? Ou se foi uma decisão um pouco superior de retornar para o Brasil? Então, o que aconteceu foi o seguinte, estávamos no meio da guerra, estava assim, realmente insustentável, assim, estava muito perigoso. Eu tenho aqui algumas fotos aqui, essa daqui é a foto do primeiro bombardeio que aconteceu, de bombas mesmo. Aqui é a região de Darre, é o bairro que está sendo mais atacado, que é o entreposto do Hezbollah. Ok. Aqui é o aeroporto. Tá. Então a gente pegava essa rodovia aqui, olha só, para ir para o aeroporto.
Então a gente estava literalmente no meio. Uhum. E aqui, nessa região aqui, é a universidade. Então isso daqui era bem no início. Tá. Você percebe que tá longe. Sim. A gente conseguia ver muita coisa, mas estava longe. O que aconteceu começou a se intensificar. E muitas vezes acontecia durante a noite. Tá. Então aqui, olha só, uma vez que eu acordei à noite, assustado com o som de bomba e resolvi tirar foto. Aqui um vídeo, a bomba tinha acabado de cair. Começou a levantar a fumaça. Bem próximo ali. Bem próximo. Esse daqui Você já, que filmou? Eu que filmei todos esses. Já estava mais se aproximando para cá. Tá. Já estava tomando mais a cidade, assim. Já estava subindo. Porque as bombas, elas as pessoas que são desse grupo terrorista, o que aconteceu com elas começaram a se espalhar pela cidade. Sim. Porque se elas ficassem só no bairro aqui, elas iam ser dizimadas. Então Israel recebia um comunicado dizendo que a pessoa X estava no bairro mais aqui dessa região. Iam lá e atacavam. Quando tinham certeza, iam lá e atacavam. Então, assim, foi muito triste o que aconteceu. Imagina. Assim. Então, assim, foram inúmeras noites sem dormir. Desde que começou os ataques mais intensos, foram 3 semanas. Tá. Foram 3 semanas, assim, com noites muito mal dormidas. Noites, assim, que quando eu não estava dormindo, eu estava pensando nisso. Não sabia quando que ia cair. Aonde ia cair? Aonde ia cair. E aqui, na universidade, do lado da universidade é um bairro do Hezbollah. Tem uma imagem aqui que mostra a foto do bairro do Hezbollah, que é do lado bem próximo da universidade. Que é esse aqui. A universidade está aqui, no topo do morro, e aqui no vale é o bairro do Hezbollah. Então a gente não sabia se eles iam atacar aqui. Entendeu? Entendi. Então a gente estava realmente muito preocupado. Nisso daí foram 3 semanas bem intensas que inclusive as aulas foram canceladas do projeto. Então o projeto não estava mais sendo viável por conta de as aulas serem online e robótica online é bem complicado, né? Imagino. Bem difícil de fazer. A gente não tinha essa disponibilidade de entregar o kit para a criança e fazer online, assim, num esquema assim. Não seria possível isso nessa realidade. E o que acontece é que o projeto ele chega a um ponto que ele começou a ficar insustentável e tivemos que dar uma pausa, um break no projeto, né? E junto com isso daí comecei agora, mudei um pouco o meu foco lá na universidade, comecei a ajudar as pessoas, ajudar o departamento de TI a fazer o cabeamento das salas de aula, com internet, com câmeras, trocar projetores, ver se estava tudo funcionando nos conformes, porque a gente ia entrar no período de aulas online, porque o governo tinha decretado. Lá é proibido a aula online. Só teve 2 casos que eles tiveram aula online. Na pandemia, por pressão externa, e na guerra agora por pressão interna. Então o que aconteceu foi isso. A guerra começou e nessas 3 semanas muito intensas, nós estávamos na fase 1 de contenção. Estava desde o início da guerra, desde do segundo mês que estávamos lá. Na fase 1 de contenção, em menos de 2 dias, nós já pulamos para a fase 3. Então foi muito rápido. E o que aconteceu foi que a União, sabendo dessa situação do país, a União aqui no Brasil, sabendo da situação do país, sabendo que muitos projetos eles estavam sendo não atacados, mas defasados por conta disso, estavam de alguma forma sofrendo as consequências. O projeto do Winners que eu citei, caiu uma bomba na rua do projeto. Então assim, estava insustentável os voluntários estarem ali. Então o que aconteceu foi que uma decisão, hoje em dia eu vejo que é muito salutar. A igreja tomou a decisão de tirar os voluntários de lá. O meu caso específico foi o seguinte, se eu não me engano era uma terça-feira, recebi uma ligação do meu pastor, que era o meu pastor direto aqui do Brasil, falando assim: Munir, acabamos de votar o seu nome, você está sendo convidado a se retirar, nós acabamos de comprar a sua passagem aqui. Você sai na sexta-feira do país. Eu criei o projeto para ajudar as crianças nesse momento. O projeto no momento mais difícil deles. No momento mais difícil, no momento que eles precisam de ajuda, no momento que eles estão ali mais defasados, precisando de esperança, precisando de um lugar que eles podem se desestressar, né? Então,
tive que sair nesse momento. E não foi uma decisão minha, né? Foi uma decisão muito difícil, mas eu tenho certeza, hoje em dia, eu vejo que foi uma decisão muito salutar e foi uma decisão, assim, feita com a oração. Sim. E que os pastores tomaram muito bem essa decisão. Junto comigo, alguns outros voluntários foram embora. E foi muito difícil de sair do país, porque todos os voos estavam sendo cancelados. Como eu mostrei aqui na imagem do mapa, o que acontece é que o aeroporto ele é do lado do bairro do Hezbollah. Então, se eu não me engano, há uma semana atrás, caiu uma bomba no muro do aeroporto. Então, assim, foi muito tenso, assim, vários voos cancelados, Imagina. Companhias aéreas europeias não estavam operando de modo algum. A única companhia aérea que estava funcionando era a libanesa, a Middle East. E o que aconteceu foi que eles tentaram ainda comprar voos com essas outras companhias. Tentaram comprar pela Turquia e por Cyprus, pelo Chipre. E os voos foram cancelados, não deram certo. Por algum motivo, algum imprevisto, não deu certo o voo e eu perdi esses voos. E o que aconteceu foi que, depois de tudo isso daí, a igreja conseguiu comprar uma passagem pelo Egito. E eu saí do Líbano sem previsão alguma de quando eu ia sair do Egito. Então eu só peguei as minhas coisas e fui embora. Fui embora para o Egito. A preocupação principal era tirar os voluntários do país. Tanto que hoje em dia não tem mais nenhum voluntário ali, infelizmente. Por conta que a situação ficou insustentável ali para os voluntários. Sim. Então, eu fui pro Egito, fiquei 12 horas no Egito, nessa situação aí, sem saber o que ia acontecer. Imagina, você pega um voo só para sair do país. Não tem previsão de saída do outro país, né? Exatamente. E também foi muito tenso atravessar essa região aqui, indo pro aeroporto. Porque o que acontece é que caiu uma bomba. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui. Caiu uma bomba. Não, infelizmente eu não tenho. Mas caiu uma bomba enquanto eu estava indo para o aeroporto. Eu estava no táxi, quando do nada eu vejo um clarão e vejo o som vindo. Bum! Tudo tremendo assim. Tava nessa rodovia aqui, ó. Indo pro aeroporto. Indo pro aeroporto. Indo embora do país. Tava chorando nesse dia, porque tava deixando muita coisa. Tava deixando a minha família, tava deixando o projeto, tava deixando as crianças. Sim. Todo um projeto que eu batalhei foram um ano e 4 meses. Foram 1 ano e 4 meses batalhando para o projeto chegar onde chegou. Né? Sim. Para ter que sair desse jeito. Então, assim, tava ali naquele momento, em prantos ali, me perguntando, nossa, será que é isso mesmo? E caiu aquela bomba ali. Foi um momento muito tenso, assim. E passando ali naquele bairro, as bombas que caem ali são de enxofre. Cheiro muito forte. E também, os hospitais e tudo mais, eles não se sentem seguros. Não é Cruz Vermelha, lá no Líbano, o quarto minguante vermelho, porque a cruz é cristã, né? O quarto é muçulmano. Então eles têm os dois lá. E o que acontece é que os paramédicos não estavam indo lá para socorrer todos os corpos. Então tinha um cheiro também muito forte. Então onde você andava, você via... Nesse bairro específico aqui. Entendi. Nesse bairro específico aqui, Darre, era muito, muito forte assim esse cheiro. E passando no meio desse bairro ali, realmente foi muito tenso. Passando no Vale da Sombra e da Morte. Mas não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? É verdade. Então foi realmente um momento complicado ali. Cheguei no aeroporto. Essa daqui foi a minha última foto tirada em solo libanês. Com Darre no fundo, o bairro muçulmano, a bandeira do Líbano e eu dentro do aeroporto, dentro do avião, no caso. E enquanto eu estava subindo, quando eu estava saindo do Líbano ali, caiu outra bomba aqui, olha só, esse lugar esfumaçado, assim. Então, foram essas experiências que eu tive lá no Líbano, foram bem tensas, mas eu vi Deus em cada momento lá. Sim. Deus me guiando em cada momento. E a parte boa, eu sempre falo que acreditar em Deus não é difícil, né? O mais difícil é você confiar nele, né? E se ele permitiu com que, através das suas orações, fizesse você voltar, olha o tanto de experiência, o tanto de bagagem, o tanto de pessoas que você conseguiu ajudar nesse pequeno período que você esteve lá. Hoje você está aqui no Gentilcast, aqui,
fazendo com que as pessoas se conscientizem do que é um voluntariado, né? Eu acho que não só eu, mas muita gente poderia ter essa dúvida, né? E você deixou aqui muito claro para a gente que não adianta você fazer um voluntariado por você só. Exatamente. Se você não tiver alicerçado por Deus, vai ser um voluntariado sem deixar um legado, né? Porque talvez hoje eu vejo na internet muita gente colocando, tirando foto ajudando alguém, fazendo um filme ajudando alguém, mas é mais para se mostrar, né? Do que realmente o fato de você querer impactar outras pessoas por um simples gesto, né? Exatamente. E isso é uma coisa muito, muito difícil, né? De fazer, assim. É você não fazer isso pelo... Como que é? Pelo próximo? Não. Você fazer isso pelo próximo e não por si mesmo. Sim. Né? Então, por exemplo, assim, ficar postando foto no Instagram. Estou ajudando outro aqui, por exemplo. Sim. Isso daí não convém a um voluntário, né? É interessante você pegar, mostrar as ações que você está tendo ali, né? Mostrar assim, gente, ajudando aqui essa pessoa, se vocês puderem ajudar também, com doações e tudo mais, aí sim, super interessante. Outra coisa é você estar ali falando assim, gente, olha aqui, eu ajudando os outros ali, o outro comendo assim, não é uma situação muito... Né? Complicada. E o assunto estava tão bom, Munir, que eu esqueci de falar aí para você que está nos assistindo, né, que aguardou até agora. Eu acho que a gente passou um pouquinho ali dos 50 minutos, 1 hora, porque realmente o assunto aqui fluiu muito bem. Então eu gostaria que você curtisse o vídeo, comentasse, compartilhasse, coloca aí na descrição, ou se você puder, coloca aí nos comentários se você também já foi um voluntariado, para onde você foi. É importante, né? E tudo que é muito bom vai caminhando para o final, né, Munir? Então, aqui deu para ter uma ideia, era uma dúvida que eu tinha, eu sempre acompanho pela internet, vídeos, né? O algoritmo sabe que eu gosto desses assuntos, então ele vai colocando na minha frente vídeos da guerra, como que funciona lá fora. Então, deu para deixar muito claro que realmente você deixou um legado lá. Né? Eu tenho certeza que por onde você passou, né, pelo brilho nos seus olhos, pela sua emoção, por tudo aquilo que... pela idade, né, pela pouca idade que você tem, pela sua maturidade, isso é muito legal mesmo, Munir, você está de parabéns. Eu tenho certeza que essa estrutura aí vem do seu pai e da sua mãe, né? Eles me apoiaram em todo momento ali. Que eles te apoiaram, eles foram exemplo para você em vários aspectos da sua vida. E tenho certeza que o seu legado também vai dar continuidade aí através desse vídeo, porque eu tenho certeza que o seu recado final, eu ia falar agora, mas por favor, Munir, qual que é o recado final que você pode dar aí, que a gente até colocou aqui? Todo cristão... Olha ali, ó, já dá o recado. Todo cristão, ele tem que ter essa experiência de voluntariado. É uma experiência que molda a pessoa. Você está lá, você se dedicar 100% a servir o outro a troco de nada. É você viver nos moldes de Cristo, nos moldes de Jesus, na pessoa que nós acreditamos, no Deus que nós acreditamos. Então, ter essa experiência é fundamental para todo cristão. E não pense que por não ter inglês, ou por não ter o dinheiro necessário para ir, ou o apoio, você não vai conseguir. Ore, reflita sobre o assunto, busque o seu pastor, busque a sua instituição ali. A Igreja Adventista tem um site que se chama... eu vou mandar o link para o senhor, mas é o site do SVA, é o Fifth Faith. No caso, vou mandar o link para o senhor. E realmente é um apoio que a igreja dá para os voluntários e é muito importante. Então não pense que por não ter dinheiro, não ter inglês e não ter o apoio, você não vai conseguir. Eu só tinha o apoio. Legal. Não tive o dinheiro. Eu não contei a história aqui de como foi arrecadar. Sim. Porque assim, não pense que é barato se manter. Eu tive que me manter nesse 1 ano e 4 meses lá. Então eu consegui... Foi tudo por meio de doações. Os meus pais, eles... Oi? Eu acompanhei pela internet, sim. Né? Os meus pais, eles não colocaram dinheiro ali para me ajudar. Foi tudo por meio de doações que eu consegui. O inglês... Fui com 0 de inglês. Eu cheguei lá no nível básico. Esse foi um outro milagre. Eu estava no nível básico e consegui ir para o avançado e terminar. Minto, era o pré-básico. Era a turma do pré-básico. Então eu pulei o básico, o intermediário e fui para o avançado. Então Deus abençoa. Deus abençoa. No final eu estava no avançado, consciente e conseguindo dar aula
para as crianças. Eu estava lá na frente falando em inglês para as crianças, dando aula para elas. Então Deus dá a capacidade, vai conseguir dar o direcionamento que você precisa. Que bom, Munir. Muito obrigado aí pelo esse recado final, já tinha anotado aqui também. E agora, caminhando para o final, quero deixar os meus agradecimentos aí para a Clínica Gentilmente, que sempre nos apoia com esse espaço maravilhoso. Gostaria também de agradecer a Audiotech, né, que sempre presta esse serviço bacana para a gente, que vai estar aqui também, o nome dele é Audiotech. Ó, já está até lembrando aqui do presente, mas calma aí, Munir, calma aí, segura aí. Quero agradecer também Empório Natural por sempre acreditar aí no nosso projeto. Muito obrigado, Empório. Agradecer o Munir por você estar aqui. Logo quando eu fiquei sabendo que você estaria voltando, você já foi um cara que Deus tocou no meu coração de te ouvir, de dar essa oportunidade, né? Então quero agradecer do fundo do meu coração. Eu agradeço o senhor aí por ter me dado essa oportunidade, principalmente a Deus por ter me dado a oportunidade de ir lá e trazer essas experiências, né? Sim, com certeza. Conseguir talvez influenciar outros, Sim. conseguir tocar o coração de outros para que tenham essa mesma experiência. Com certeza. E ir para lá, servir. E não só no Líbano, no Oriente Médio, em todas as áreas, em todas as regiões do mundo. Você pode servir como voluntário na Europa. A Europa passa por uma crise muito grande do pós-cristianismo. Servir na África, servir nos Estados Unidos. Legal. Aqui na própria América do Sul, no Uruguai, no Piauí, ou também ir mais longe ainda na Austrália. Legal, então tem muitos lugares que você pode servir. E se alguém tiver alguma dúvida, como faz para te encontrar, Munir, aí nas mídias sociais? O meu Instagram é Munir Chaguri e também temos o Instagram do projeto, que é o Tech Lab Core. E para o SVA, vou estar mandando o link para o senhor, vai estar aqui na descrição. Ok. E vai ser realmente assim um prazer ajudar qualquer um que queira participar do projeto de voluntário e também queira saber mais sobre o Tech Lab. Legal, Munir. Então esse é o nosso presente, a nossa muito lembrancinha aí para você. Tá? Gentilcast. Muito obrigado mesmo. Aqui também, o do Empório Natural. Começar a academia aqui já tem já tô te dando o pontapé inicial. Opa! E, pessoal, até o próximo episódio.